Saudações, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Aula Particular. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade à aula em que nós tratamos sobre compartilhamento de pastas e credenciais na rede, só que dessa vez a gente vai dificultar um pouco o acesso de quem não estiver logado aqui no nosso computador. Eu falo sobre as pastas de grupo doméstico ou pastas compartilhadas na rede, em que agora eles vão pedir credenciais para que a gente consiga acessar essas informações. Então, para isso a gente vai ter que ter na nossa conta aqui, nessa conta local, nós vamos ter que ter uma senha, que senão não vai adiantar nada a nossa configuração aqui, ó. Então eu vou botar aqui, ou se você não quiser colocar a senha nessa conta em que você está, a gente pode criar um novo usuário. Vou botar aqui, tá aqui administrador, vou botar aqui onde a senha, o usuário, vou botar aula particular aqui, que vai ser nosso beleza, vou criar uma nova conta. É para hoje, tá? Foi. Então aqui, ó, vou botar aqui, ó, criar uma conta. Não, criar uma senha, perdão. Já criei a conta. E vou colocar a senha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repetir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai ser, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai ser a nossa senha, caso... Claro que eu não recomendo que você faça isso. Isso aqui é só um teste pra gente mostrar que funciona. Então vou criar a senha, caso eu não queira botar a senha na minha conta atual. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma pasta, seja em qualquer lugar que vocês quiserem. Eu vou até fazer no caso aqui na área de trabalho. Isso serve para Windows 7, Windows 8.1, Windows 8, Windows 10. Vamos criar uma pasta chamada aula particular. E aqui dentro dessa pasta eu vou colocar algumas coisas. Eu vou pegar aqui essas amostras de música, vou recortar elas e vou colocar nesse aula particular aqui. Também vou recortar as músicas também e vou fazer a mesma coisa. Amostra de imagens, amostra de música, e o vídeo também vou fazer a mesma coisa. Então temos aqui nossas amostras de imagem, amostra de vídeo e amostra de música. Daquela outra forma que nós mostramos naquela aula, nós acessávamos ela aqui e a gente só restringia se ela podia ler e executar, mas a gente não tinha restrição de pedir senha para poder visualizar esses diretórios. Hoje nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos fazer com que o usuário precise digitar a credencial dele, né, de usuário, para que ele consiga acessar essas pastas. E nós também podemos criar restrições para cada tipo de usuário. Então vamos lá. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos da outra vez. Vir aqui, ó, clicar com o botão direito, propriedades. E aqui em compartilhamento, a gente vai vir aqui, ó, em compartilhamento avançado. Outra vez a gente compartilhou essa daqui na rede. A gente vai vir agora em compartilhamento avançado. Vamos vir aqui, ó, compartilhar a pasta. E aqui, a gente pode colocar uma descrição. Vou colocar, ó, deixar assim. E aqui em permissões a gente vai vir em quem pode executar. Eu vou remover aqui todos, porque se deixar todos, eles vão pelo menos conseguir visualizar o conteúdo. Eles só não vão conseguir executar, mas vão conseguir visualizar. Então eu vou adicionar aqui. Eu posso vir aqui em avançado e botar localizar aqui agora. Então as pessoas que vão poder fazer isso vai ser o usuário aula particular, que é aquele que nós criamos aqui agora. E vamos também colocar
o usuário teste, que é o nome desse usuário que nós estamos aqui agora. Vou colocar aqui. Então, o aula particular, eu vou permitir controle total a ele. E também no teste eu vou permitir controle total a ele também. Então, os dois aqui estão já aqui, ó, com as duas credenciais estão aqui aptas a poder visualizar na rede isso e executar. Vamos fechar. Então essa pasta está compartilhada, mas compartilhada com senha. Então agora eu vou logar em outro computador, na mesma rede que esse daqui, e vamos ver se ele vai deixar eu acessar direto ou visualizar o conteúdo sem estar logado. Então vamos para a tela do outro computador. Então já aqui na tela do outro computador, eu vou vir aqui em documentos, vou vir aqui em rede, e aqui em rede eu vou esperar ele descobrir aqui a rede para mostrar para a gente o computador, que ele deve estar com o nome na rede com o nome de teste, para a gente verificar aqui. Então aqui ó, o PC teste foi descoberto aqui na rede. Se eu clicar nele 2 vezes, olha o que acontece. Já me pede as credenciais de rede. Então eu vou digitar aqui ó, teste, que é o nosso primeiro usuário que a gente vai colocar aqui, ou melhor, a gente vai digitar aula particular. Melhor, teste. Teste vai ser nosso primeiro usuário. Então vou colocar aqui as credenciais de 1 a 5 que nós criamos lá. Tá aqui, ó. E vou colocar OK. Deixa eu ver se... Ué. Então, última forma, vou tentar entrar com aula particular, ver se ele vai. Esse daqui foi o que nós criamos da outra vez, né? Vamos ver. Então assim, ó, que nós colocamos os credenciais aqui, ele já nos dá acesso às pastas públicas, igual nós vimos naquela aula que nós mencionamos. Então esse aqui a gente já conhece, são os documentos públicos, e aqui são os documentos, digamos, privados, que nós colocamos os credenciais para poder acessar. Então nós clicamos aqui e temos acesso aos vídeos, acesso às imagens e também as músicas aqui, que nós, vou até executar aqui para mostrar para vocês, igual nós fizemos no outro vídeo, de que está funcionando. Então beleza, foi exatamente como nós fizemos da outra vez, só que... E aqui percebo que nós temos controle total. Vou copiar esse Cisco Packet Tracer, né, que é um atalho. Claro que não vai funcionar no outro, porque o atalho está localmente aqui, mas vou colocar ele aqui dentro. E vou tirar o vídeo daqui, ó, eu vou arrastar aqui para fora. Melhor, vou recortar, porque se tinha leitura eu também poderia fazer isso, né? Então vou recortar aqui para mostrar para vocês que eu posso retirar conteúdo da pasta e colocar aqui que eu tenho controle total. Assim como posso inserir, como posso retirar também, que eu tenho esse acesso para fazer isso. Então agora nós vamos voltar no outro computador e vamos ver como é que a gente pode restringir que esse usuário faça isso, e vamos tentar novamente para ver se ele vai nos embarrear ou se ele vai deixar permitir fazer isso. Então vamos lá. Então voltando aqui, nós estamos no usuário teste, que foi aquele que nós logamos, só que para a gente restringir esse usuário, eu não posso fazer essa alteração nesse usuário aqui. Eu tenho que fazer isso pelo outro usuário. Então eu poderia colocar ou no disco C, que é a nossa raiz, e fazer esse tipo de coisa, ou simplesmente eu posso, eu não sei, acho que o Windows 7 permite, mas acho que o 10 em diante não permite que eu remova permissão do usuário em que eu já estou logado. Mas vamos ver se o 7 permite sim, o 10 é que não permite fazer isso. Nós vamos vir aqui em compartilhamento novamente, compartilhamento avançado. E vou colocar aqui com essas credenciais do usuário teste, e ele não pode mais, ele só pode fazer leitura, ele não pode mais alterar, só o aula particular que pode alterar aqui essa situação aqui. Vou aplicar e vamos lá para a tela do outro computador. Então aqui na tela do outro computador, novamente, se a gente, como já logou uma vez, o Windows ele registra
as credenciais dessa rede e não vai te pedir novamente para poder logar. Então o que a gente pode fazer para poder retirar esse login e tentar com outro usuário? Vai ser o seguinte, a gente vai vir aqui em painel de controle. Se você tiver desse tipo aqui, ó, categoria, você pode colocar para ícones grandes ou ícones pequenos. E vamos vir aqui, ó, em gerenciador de credenciais, ó. Nós vamos vir aqui, vamos clicar nele. E aqui, ó, aqui são credenciais do web e credenciais do Windows. Vou clicar nessa credenciais do Windows. E aqui, ó, hoje, ó, a seção que ele tá aqui, o IP, seção virtual, vou remover. E vou remover também essa daqui. Depois que nós fizermos isso, nós vamos ter que reiniciar o computador, porque nós clicando aqui, ele ainda vai acessar aqui a rede. Então, nós vamos ter que reiniciar o computador. E aí, depois que a gente reiniciar o computador, a gente pode testar se vai ter efeito esse. Então, após o reinício do computador, entrar novamente em documentos, rede. Aqui eu vou clicar. Então aqui novamente nós vamos colocar nossos credenciais, colocar teste, que é o nome do nosso usuário, que nós restringimos lá no outro computador, e vamos colocar a senha que nós já sabemos, essa daqui, de 1 a 5. Pronto, consegui entrar, mas vamos ver se eu quiser copiar esse daqui para cá, vamos ver o que acontece. E você precisa de permissão para executar esta ação, tá vendo? Não consigo fazer essa ação. Com aquele usuário aula particular que nós vimos, nós conseguimos fazer isso, mas com o usuário teste a gente não consegue fazer mais isso daqui. Então, se eu quiser, por exemplo, tirar esse daqui para cá, copiar, eu consigo. Daqui para cá eu consigo copiar, mas o contrário, ó, eu não consigo mais fazer isso. Tá vendo? Preciso de permissão para poder fazer esse tipo de coisa. Então aqui no caso eu tenho dois usuários, só que um pode executar, ler e executar, e o outro pode apenas ler, que é o usuário teste aqui que nós vimos. Então o que nós vamos fazer agora? Não basta que o usuário ele tenha as credenciais para acessar a pasta. Embora seja uma pasta comum, né, uma pasta que quem tem a credencial aula particular ou a credencial teste consiga acessar o mesmo diretório. Eu quero criar views diferentes, ou seja, eu quero criar que o usuário, embora ele possa acessar o mesmo diretório que eu, ele saiba que existe aquela pasta, mas que ele não tem acesso. Então o que eu vou fazer? Eu vou, no caso, fazer isso com o usuário com a pasta música. Eu vou vir aqui, vou criar uma configuração à parte. Então o que vai acontecer? Como eu já estou logado com aquele usuário teste, eu vou saber que aquela pasta existe, mas se eu clicar ele vai dizer que eu não tenho permissão para acessar aquele diretório. Então eu posso ter arquivos em áreas comuns, só que quem vai ter visualização vai ser eu que criei aqui a pasta, e posso estar prestando permissão para outras pessoas. Talvez para aqui uma simulação com 2 usuários isso não faça muita diferença, mas de repente um local em que você tenha 40, 50 pessoas, aí você pode restringir, por exemplo, tem um grupo da diretoria, por exemplo, eu boto só que o pessoal da diretoria vai ver. Tem um pessoal, por exemplo, do administrativo, financeiro, então eu posso criar pastas compartilhadas somente com as pessoas que pertencem a esse grupo. Então eu vim aqui, por exemplo, em música, que a gente escolheu, né? Eu vim aqui em compartilhamento, vou ver aqui, botar aqui nas regras de compartilhamento dele aqui, segurança. Vou vir aqui, vou colocar aqui o usuário teste, vou editar ele aqui, vou colocar aqui teste só pode, vou alterar aqui, primeiro vou remover ele aqui, aqui em compartilhamento, compartilhar a pasta, permissões, aqui em todos eu vou remover todos e vou adicionar apenas aula particular. Então eu vou colocar aqui aula particular, ele tem controle total dessas pastas aqui, dessa pasta aqui, que é música. Vou colocar aqui, eu vou aplicar, vou fechar aqui. Então essa pasta música, quando eu for lá no outro computador,
eu vou visualizar que ele existe, mas só que eu não vou ter permissão. Ele vai dizer que eu tenho que entrar em contato com o administrador para poder acessar essa pasta. Então vamos conferir como é que ficou. Então voltando aqui na rede, pasta teste. Então eu tenho aqui já a pasta de música fora da área do aula particular. Ela aqui é a parte. Se eu clicar nela, o Windows você não pode acessar a pasta de música. Eu voltei aqui, ó, cliquei nela. Então isso aqui foi até uma falha minha do seguinte, porque assim, eu criei todas essas, o ideal seria se você quiser criar restrições para essas pastas aqui, você deveria tirar ela de dentro da pasta compartilhada. Por quê? Porque aqui, ó, nessa do lado de fora, eu não consigo acessar. Mas se ela estiver dentro da mesma pasta que é compartilhada com teste e com aula particular, eu ainda consigo acessar esse diretório aqui. Eu vou voltar para outro computador e vou corrigir essa falha aqui. Foi até bom que acontecesse, para que vocês não repitam essa mesma falha de segurança, porque senão não adianta. Por aqui ele não vai conseguir, porque por causa da restrição que nós colocamos, e aqui ele vai conseguir. Então vou corrigir isso daqui e a gente volta para essa tela aqui. Lembra daquele problema que eu havia falado com vocês? Eu vou trocar de usuário. Eu vou sair desse daqui e vou para o usuário aula particular. Aí nesse usuário eu vou conseguir restringir o acesso desse teste, porque eu estando nesse usuário, ele não vai permitir que eu faça essa alteração aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pasta, vou recortar ela para a raiz do HD, a pasta que é particular. Vou colocar aqui na unidade C, que ela é comum aos dois usuários. E aí, como é uma pasta comum, ele vai permitir que eu consiga fazer essa alteração aqui. Compartilhamento avançado, compartilhar a pasta. Aqui em permissões, nós vamos colocar aqui, ó, que vamos remover todos, né? Então, se eu entrar em aula particular, ó, a pasta música ela nem aparece mais para mim. Então ela ficou praticamente invisível, porque eu não tenho acesso a ela. Ó, tentei entrar nesse sample, que ela ficou do lado de fora da pasta aula particular, não consegui acessar. Então, não basta eu ter acesso ao diretório, eu preciso ter a credencial correta, né, credencial de quem está autorizado para visualizar. Esse exemplo que eu dei, que eu fiz aqui, é mais de uma maneira micro, né? Porque existem diversas possibilidades. Você pode, claro, o ideal não é esse, mas se você tiver pouco recurso ou se você for iniciante, você pode criar usuários, né, e restringir esse acesso desses usuários nas pastas que são compartilhadas. Dessa forma você consegue ter um controle maior sobre as visualizações, né, e determinar quem pode ver cada coisa, e você consegue também ter um controle sobre restrição dentro da rede. Então aqui o mais indicado, na verdade, seria que você tivesse o Windows Server, né, seja qual versão for, e você utilizasse um serviço chamado Active Directory, ou AD, como é conhecido no meio da rede. Então, você tendo acesso ao AD, você pode criar multi-usuários, né, vários usuários aqui dentro desse espécie de banco de dados de credenciais, bem semelhante a isso que a gente está fazendo, e aí cada usuário tem uma visualização diferente da rede. E você pode criar pastas em que só aqueles usuários que estão credenciados podem fazer isso. Inclusive, o seu usuário pode ter, digamos assim, controle total ou credencial especial para poder acessar essas coisas da rede, os computadores. Mas como o nosso curso ele é um curso mais básico, né, mais voltado para quem está iniciando, quem nunca teve contato com a área,
essa que nós fizemos seria o suficiente para a gente, por exemplo, ter uma rede residencial em que a gente tem, sei lá, uma família de 5 pessoas que cada um tem um computador e a gente quiser compartilhar arquivos entre as pessoas e criar acesso, né, restrições, ele já funciona muito bem. Assim como uma empresa de pequeno porte também que tenha 10, 15 computadores em que você não tem uma estrutura de servidor, você pode fazer isso perfeitamente também, que vai funcionar sem nenhum problema. Existem algumas extensões para o Windows 10 do AD, né, do Active Directory, desse que eu estou te falando, que é uma estrutura que ela simula o ambiente desse servidor e que você pode criar a quantidade de usuários que você quiser, sem precisar necessariamente entrar em painel de controle e criar os usuários manualmente, né, e ter um monte de usuários no mesmo computador, né. Por exemplo, se eu tiver 20 computadores em 20 credenciais diferentes, eu não preciso criar 20 usuários nesse computador. Eu posso utilizar esse serviço de administração de credenciais, né, administração de usuários, e fazer esse tipo de coisa. Eu não sei se outros sistemas operacionais oferecem esse suporte, mas eu sei que o Windows 8 e o Windows 10 eles oferecem suporte do Active Directory, digamos, tem uma plataforma emulada, né? Ele simula o ambiente do servidor para que você administre os usuários dessa rede. Só que o problema é que nesse serviço, esse computador que está, o Active Directory está logado, essa pasta ela passa a não fazer mais parte da rede, ela passa a não ser mais compartilhada. Então é necessário que essa máquina esteja sempre ligada para que os outros computadores funcionem com essas credenciais compartilhadas. Mas era isso que eu queria deixar para vocês, e eu vou ver se num vídeo futuro a gente faz essa modificação, essa demonstração de uma administração mais profissional, mais voltada para a área de rede, para quem é da área de redes que tem mais conhecimento. A gente vai crescendo gradativamente e a gente pode fazer também dessa forma, e a gente passo a passo até chegar na nossa aula de redes que a gente vai nessa aula que a gente vai utilizar o Active Directory para poder gerenciar isso daí. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, sugestão, comentário, por favor, deixe seu feedback nos comentários. E até um próximo vídeo. Um grande abraço e tamo junto.